eu quero ler primeiramente com vocês apenas o verso 15. Minha versão é NVI. Diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Curva suas cabeças, Pai amado, Pai querido, Senhor de graça e poder, eis-me aqui novamente, Senhor, diante, Pai, do teu povo, para ministrar a palavra que não é minha, mas é tua, Deus. Neste momento eu me esvazio completo de mim, seja preenchido a tua doce presença, ó Pai. Que o que sair da minha boca seja do Espírito Santo de Deus e que venha como chama arder o coração que está, Senhor, muitas das vezes frio, gelado, ou que quebre aquele coração endurecido e que expanda aquela mente fechada. Senhor, abençoe minha família, minha esposa, meus filhos, meus negócios. Abençoe, Senhor, os meus ministérios. Abençoe Missão Vida, onde eu faço presente hoje, Pai. Me capacita e cuida de mim todos os dias para cuidar daqueles homens que não têm, Senhor, como pagar, mas que o Senhor tem pessoas que enviam todos os dias para cuidar deles, Senhor. Eis-me aqui, Pai, estou disponível e o meu sim é irrevogável. Assim eu oro e te agradeço nesta noite. Amém. Nós estamos falando aqui de um homem muito poderoso. Naamã era um homem muito poderoso porque ele era o comandante do exército sírio. Nós sabemos que a Síria até hoje é uma das maiores rivais de Israel. Ou seja, quando se trata de uma guerra, nós vimos há pouco tempo que a Síria ela tem algo contra Israel e Israel contra a Síria. Então já é algo que vem de família de muito tempo, não preciso explanar para vocês. Mas nesse contexto aqui em si, nós vemos esse homem Naamã, um homem de uma autarquia, um homem que era comandante, um homem que o rei da Síria o admirava muito. E quando nós falamos de comandante, é uma patente alta, ou seja, ele está acima de todos daquele exército da Síria. Quando nós falamos aqui de comandante da aeronáutica, ele é o cara que manda aqui na base aérea. Nada passa se ele não mandar. Então ele é um cara que tem um poder muito grande ali. É um cara que esteve pouco tempo vencendo uma guerra. Acontece algo surpreendente, porque eles vencem a guerra, pegam alguns israelitas como escravo, e no meio desses escravos tinha uma garotinha. E Deus, na sua intencionalidade, coloca essa garotinha para servir a mulher de Naamã. Mas esse homem, bravo, temente, ele adquire uma doença chamada lepra. Ele se torna um leproso. No contexto judaico, e se nós formos vermos dali o contexto da época, isso eu já disse para vocês, quem tinha lepra era como se fosse morto, uma pessoa morta. Era uma pessoa que ele tinha que ficar à margem da sociedade. Por que ele tinha que ficar à margem da sociedade? Porque as pessoas tinham medo. Era uma doença que era muito perigosa, muito contagiosa, e uma doença que não tinha cura. Uma doença que, se a pessoa tocasse na outra, ela poderia se contaminar ali e contrair essa doença. E fora que, quando nós vemos nessa situação e nesse contexto histórico, a lepra caiu o nariz, caía a orelha, os dedos caíam e os membros iam se deteriorando, iam se acabando. A pessoa ficava parecendo um mutante, ficava parecendo literalmente quando você via um filme da TV, daqueles The Walking Dead, aquelas coisas assim, a pessoa virava algo terrível. Um dos filmes que relata isso, e relata muito bem, para quem nunca assistiu, chama Cruzada. É um filme que relata sobre a guerra entre os cristãos e os árabes pelo poder de Israel, ou seja, os sírios, e um dos reis, ou seja, dos generais, ele tinha essa doença. E quando ele tira a máscara, ele só usa uma máscara, você vai ver que ele realmente tem o rosto todo deformado. Então, assim, era um cara que nós vamos ver aqui no contexto, capítulo 1. Vamos voltar agora para o capítulo 1. Quero que vocês acompanhem a Bíblia comigo. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Capítulo 1. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã só consegue vencer essa guerra porque o Senhor nosso Deus estava com ele.
Compreenda aqui que o Senhor já encaixa no contexto de Naamã. Não só porque Naamã era um grande comandante, ou porque Naamã sabia comandar muito bem o seu exército, ou porque Naamã sabia treinar o seu exército, capacitar e tinha táticas e estratégias de guerra, mas de nada disso valeria se Deus não estivesse com Naamã para ganhar essa guerra. Nós temos que entender num contexto, eu trouxe para vocês na semana passada, algo que foi, o importante não é o começo, mas o importante é o final da história. Então nós vamos ver aqui agora como acontece nessa trajetória entre o começo e um final de uma história. Porque muitas coisas podem acontecer no contexto entre o início e o fim daquela história. Mas nós temos que compreender que se nós estivermos com Deus, nós vamos ter a vitória de todas as batalhas. E nós vamos compreender que Ele, em momento algum, Ele vai te abandonar nessa trajetória e nessa caminhada. Esse homem poderia pensar neste exato momento, depois dessa guerra, e contrair essa lepra, e poderia, de certo modo, até culpar o próprio Deus, porque, de certa forma, ele nem acreditaria aqui, porque o Deus dos assírios era Alá, e continua sendo Alá até hoje, de uma forma onde eles tinham seus próprios deuses também, mas a Bíblia já nos relata que Deus estava junto com Naamã na guerra. Deus permite que ele ganhe, mas também permite que ele contraia uma lepra. E o tema dessa mensagem é: tudo muda quando você muda. Não tem como você querer algo no reino de Deus se não tiver uma mudança dentro de vocês. Se você não se permitir uma mudança interna, então tudo na minha vida só vai mudar quando eu mudar. Muitas das vezes nós somos aqueles filhos mimados e chorões, que nós queremos ditar ao Senhor nosso Deus o que nós queremos e o que Ele tem que fazer. E muitas das vezes nós não acatamos o que Ele quer para nós. E o contexto dessa história vem trazer basicamente isso, e tem uma ligação com o contexto da pregação da semana passada. Então nós vamos ver aqui um homem que começa com o contexto de uma história ruim, de algo que foi bom no início. Legal, ganhei a guerra, mas logo contraí uma lepra, ou seja, agora já não estou legal mais, a minha saúde já não é boa mais, ou seja, eu nem sirvo mais para ser um comandante, sou rico, sou famoso, sou respeitado pelo rei, mas agora eu sou leproso. Para minha sociedade eu estou morto, eu vou ter que ficar à margem da sociedade. E aí nós continuamos aqui. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Vários escravos no final dessa guerra, ou seja, várias pessoas foram escravizadas no final dessa guerra pelo exército de Naamã, mas Deus, em toda a sua intencionalidade, porque Deus ele é muito intencional em quem Ele coloca na sua vida, Ele coloca justamente esta garotinha para servir a mulher de Naamã. Mas preste atenção aqui, porque essa menina, aqui a Bíblia não relata a sua idade, já tinha um coração voltado para Deus. Essa menina, ela poderia pensar de certa forma assim: pô, me pegaram como escravo, agora eu era livre, eu estava em Israel, eu estava vendo a minha vida, eu tinha minha família ali, eu estava tranquila, agora eu sou obrigada a servir uma mulher que eu mal conheço. Ela poderia virar e falar assim, num contexto: que esse homem morra, eu não estou nem aí. Mas o verdadeiro coração de um cristão, ele não se baseia nas marcas que a vida deixa, pois ele se baseia naquilo que se diz como cristão, que é o amor de Deus. E ela vê a dor e o sofrimento do seu Senhor e ela se preocupa com esse Senhor. Ela se preocupa, não porque ela era boazinha, porque dentro de nós há muita maldade, mas ela se preocupa porque o coração dela era um coração voltado para Deus. Essa menina de tão pouca idade já conhecia a Deus.
E ela, sabendo que tinha um jeito desse homem ser curado, ela se antecipa, porque por mais que a gente queira caminhar, correr, voar, etc, Deus, ele se antecipa aos nossos passos. Quando a gente chega lá na frente, Deus já estava, ó. E é por isso que essa menina está. Essa menina é boca de uma mini profeta que direciona Naamã ao caminho, porque muitas das vezes nós ignoramos. A mulher de Naamã poderia falar: que isso, uma criança querendo falar que meu esposo pode ser curado na terra de Israel, onde ele venceu agora há pouco, matou tantas pessoas. Parece até algo assim que não condiz. Mas a pastora diz algo. E eu quero trazer para vocês nessa noite. Às vezes a sua bênção está na mão da pessoa que você acha que é o seu inimigo. Às vezes a sua bênção está naquela pessoa, nas mãos daquela pessoa que você diz que não gosta. Às vezes a sua bênção está numa pessoa que você xingou, você humilhou, você maltratou, você pisou, você virou as costas, mas a sua bênção está na mão dela. E aí? E aí, como você vai fazer? Porque eu não sei qual é a sua lepra hoje, mas eu tenho certeza que todos nós entramos leprosos nessa noite. Todos nós entramos leprosos nessa noite. Leprosos como, pastor? Se minha carne não está apodrecendo às vezes visivelmente por fora, mas por dentro você está podre. Você está podre por dentro, você está defiando por dentro. Mas nessa noite, como essa menina, eu quero te apresentar um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que pode te curar. Não só te curar, Ele pode te amar e te salvar. Ele pode te dar vida eterna. É um Deus que te amou de tal maneira que Ele dá o seu único Filho unigênito em amor a mim e a você. E só esse Deus pode te curar por dentro, mas primeiro você tem que permitir. Porque muitas das vezes Deus está falando do seu lado, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas às vezes uma criança de 7 anos de idade está profetizando na sua vida e você não acredita. Às vezes um idoso de 82 anos está profetizando na sua vida, você parece estar ficando senil, está ficando doente, está ficando gagá. Às vezes o seu pastor fala com você e você não obedece. Deus usou uma mula para falar com Balaão e Balaão teve que ouvir. Mas depende de nós pegar essa informação que Deus está dando nessa noite para você e tomar a decisão certa. Me fala quem que é esse profeta que eu vou até ele. Me fala como é o meio da cura que eu vou até essa pessoa. E aí Naamã, ele tem noção, ele toma ciência daquilo que essa menina falara para sua esposa, e a sua mulher, vendo a situação também do seu esposo, que era uma situação a qual com certeza esse homem já estava depressivo, esse homem estava à margem, esse homem não poderia nem encostar nela. Ela traz essa informação, e quando ela traz essa informação a Naamã, ela entrega essa informação a ele. E aí nós vamos para o versículo 4, porque nós vamos ver agora qual foi a decisão desse comandante. E olha que eu trabalho com um general todos os dias eu trabalho com um general, ele é dentista. E eles são difíceis de ouvir, porque eles têm aquela postura de que eu ainda mando. Imagina esse homem recebendo a informação, ó, lá no seu inimigo que você venceu, tem um homem, um profeta, que pode curar você da lepra. E aí? Mas Naamã foi contar ao seu senhor o que essa menina israelita disse. O senhor dele era o rei dele aqui no caso, o rei da Síria. Então respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra.
Sabe por que você não foi curado até hoje? Porque talvez você perdeu a sensibilidade espiritual. Você perdeu a sensibilidade espiritual. Você deixou o seu orgulho falar mais alto. Você deixou a sua altivez falar mais alto. Você deixou as circunstâncias da sua vida falar mais alto do que a voz do Senhor. Eu ministrava agora há pouco sobre dinheiro, e a Bíblia vem trazer dois senhores, o Senhor nosso Deus e o Senhor dinheiro, que é Mamon, o Deus pagão da riqueza. Um dos dois vai ter que operar na sua vida, mas a decisão é sua. E a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, eu quero que você entenda nessa noite, vale mais do que isso que o rei mandou Naamã entregar ao rei de Israel. Vale muito mais. Se nós vamos compreender isso, então entenda, se você até agora não compreendeu essa mensagem, fique atento, abra os seus ouvidos espirituais, tenha sensibilidade do que Deus quer trazer para você nessa noite, porque se você entrou leproso, a certeza que eu tenho, se você tiver sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus, você vai sair curado. Você vai sair curado. Versículo 7 diz assim: assim que o rei de Israel lê a carta, rasgou as suas vestes e diz: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Esse homem estava com medo. Esse homem tinha acabado de perder uma guerra. Esse homem pensou: é mais um golpe de Naamã para que eu deixe esses homens entrar aqui e ele termine de exterminar meu povo. Ele domine agora todo o território israelita. Esse homem fica com medo dessa carta. Mas entenda, o nosso Deus já tinha se antecipado antes dessa carta chegar. Deus já tinha se antecipado. Esse homem ficou com medo. Esse rei, ele ficou com medo dessa carta que ele recebe do rei da Síria, falando desse homem Naamã. Ele fica com medo de ser mais um golpe, mas o Senhor já tinha se antecipado a essa carta. Ele já estava lá. Se levanta então Eliseu, homem de Deus, versículo 8. O homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Quem mandou? Eliseu está mandando uma mensagem agora para o rei: porque rasgaste tuas vestes, envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu envia então um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mais uma vez, o Senhor Deus aponta o direcionamento para esse homem chamado Naamã. Ele está dizendo: Naamã, você quer a cura? Faz isso. Primeiro, Naamã agora deixa o orgulho subir a cabeça. Eu saio lá da Síria, eu venho falar com esse homem que diz que é para me vir, esse homem manda um mensagem, eu estou à porta da casa do homem, ele não vai nem me receber? Ele tinha que me receber, eu sou um comandante, ele tinha que abrir a porta para mim, fazer um cafezinho, ele tinha que me tratar bem, porque eu trouxe até presentes para esse homem aqui. E esse homem me manda um mensageiro dizer para mim: entenda. Muitas das vezes vocês julgam muito o mensageiro, mas não entendem que não sou eu o dono da mensagem, mas é sim o Senhor Deus. E por isso, muitas das vezes, vocês não estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ah, porque o pastor fulano de tal, etc. Ah, porque o pregador, etc. Entenda, se ele está pregando mediante a Bíblia, a mensagem não é do pastor ou pregador, é de Deus. Porque se fosse assim, nós não seríamos curados, libertos, salvos. Bartimeu teria reclamado quando aquele mensageiro chega até ele e fala assim: tem de bom ânimo, levanta que o Jesus parou, ele quer te ouvir. Ele ia falar: eu sou cego. Será que esse Jesus não está vendo que eu sou cego? Não vou conseguir andar. Mas que depressa ele lança a capa, porque o importante não é o mensageiro, mas sim o dono da mensagem. Só que esse homem ainda continua com seus olhos espirituais
fechados. E no versículo 11 a gente continua entendendo essa história que diz assim: mas Naamã fica indignado e sai dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Far em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali? Perdeu a bênção. Estava com o milagre na mão, mas por causa do orgulho e da soberba ele joga fora. Sabe o que está te derrubando? Sabe por que a sua vida não está crescendo? Sabe por que você não está prosperando? Sabe por que as coisas boas não acontecem na sua vida? Orgulho e soberba. Orgulho e soberba. Sabe por quê? Porque vocês olham muito mais para homens do que para aquele que está falando antes dos homens. Porque ele se antecedeu antes. O Senhor se antecedeu antes e falou: peraí, Eliseu, eu vou te dar a instrução como você vai curar esse homem. E Eliseu pega a instrução de Deus e passa para o homem. Ou seja, Deus já antecedeu o milagre desse homem, mas ele não aceita por causa do orgulho da sua, porque ele olhou para homens. Ele olhou para os homens, literalmente. Porque enquanto você olha para homens, seu milagre está passando. Suas bênçãos estão passando. A Lidiane postou essa semana no grupo algo que é real. É duro? É. Mas é real. Não é porque você dá birrinha dentro da igreja, não vou fazer, que o reino de Deus vai parar por causa de você, não. Deus vem e traz outro melhor. Porque se você acha que você é melhor, tem outro melhor do que você lá fora. Tem outro melhor do que você lá fora. E o reino de Deus não para porque você vai dar birra ou porque você não concorda. Não para. Naamã se sentiu indignado. Indigno. Cara, eu sou um comandante do exército da Síria. Será que esse homem não entendeu quem que eu sou? Ei, primeiramente, o único que pode dizer eu sou quem eu sou é só Deus, porque nós não somos nada. 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 Ele não acredita na palavra do homem de Deus. Ele não acredita. Ele não acredita. E olha que Deus já antecipa várias vezes na vida desse homem para trazer a cura dele. Mas esse homem quer que as coisas dele aconteçam do jeito dele, mas não do jeito de Deus. Para de dizer o que Deus tem que fazer na sua vida e começa a aceitar o que Ele quer para a sua vida. Começa a aceitar o que Deus quer para a sua vida. Você tem que aprender a ter mais comunhão com Deus. Você tem que aprender a ter mais sintonia com Deus para você aprender a fazer o que Deus quer que você faça. Porque se esse homem tivesse aqui os ouvidos sensíveis à voz de Deus, ele ia falar: se foi esse homem de Deus que falou, foi o próprio Deus que falou através da boca dele. Porque eu não ia sair da minha terra à toa. Então eu vou mergulhar nesse rio. E por que ele não queria mergulhar nesse rio em Israel? Porque esse rio ele era poluído. Ah, pastor Maia, o senhor quer essa benção? Lá no Corgue das Antas, pastor Maia. Mergulhar 7 vezes. Tem que ser para baixo da rodoviária, que é um pouquinho mais limpo, tá? É um pouquinho mais limpo, pastor Maia. Mas tem que ser 7 vezes, não pode ser só uma, não. E esse homem volta para casa. Esse homem volta para casa. E mais uma vez, o Senhor que nunca desistiu de você e não desistiu desse homem. No versículo 13, entenda: Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de você. Deus podia falar assim: que esse homem morra, que esse homem apodreça, mas Deus não desistiu desse homem.
Deus não desistiu de você. Entenda, se você está aqui hoje com essa lepra, Deus não desistiu de você. Deus, Ele se antecipou a esse dia para você estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, para que você saia curada, porque lá em versículo 3 vem dizer assim: mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe disse para se lavar e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem desse homem, e foi purificado, e sua pele se tornou como uma pele de criança. Obediência. O servo está dizendo assim: se fosse para você arrancar 7 cabeças de gigante, você faria e entregaria lá. Se fosse para você matar 10 carneiros, 10 ovelhas, você faria e entregaria lá. Mas esse homem está pedindo só que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Qual o problema o senhor vê nisso, meu mestre? Qual o problema o senhor viu? Ele poderia pedir coisas mais difíceis para que você alcance, mas ele está pedindo somente que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E esse homem cai em si. Vamos lá. E aí você deve estar se perguntando: por que 7 vezes? Porque Deus, Ele testa a sua obediência. Ele não queria 6, ele não queria 5, ele não queria 8, ele não queria 10, ele não queria 12. Ele queria 7 vezes. Então ele tinha que fazer 7 vezes. 7 vezes. Deus, Ele testa a sua obediência. E muitas das vezes você está sendo testado, mas você continua insensível à voz de Deus e não presta atenção. Continua insensível à voz de Deus e não presta atenção. E mais uma vez aqui nós vemos o nosso Deus, que é o Deus do improvável, o Deus que não desistiu de você, o Deus que só pede para você mudar a sua vida, ou seja, para você mergulhar nas mãos dEle, para você se entregar nas mãos dEle. O Deus que só fala assim: confia em mim, que o mais eu vou fazer na sua vida. O Deus que só pede obediência, confiança, dependência dEle nessa noite. Ele só está pedindo isso de você. É o mesmo Deus que quer trazer a cura para você nessa noite. E entenda que Deus, Ele vai fazer muito mais do que você pediu. Porque pensa comigo, esse homem poderia ter uma pele de um soldado, cheio de cicatrizes, cheio de marcas, e ainda vem essa doença em cima dele que apodrece mais. E Deus dá uma pele de criança, porque se Deus vai te curar, Ele te cura por completo e te dá melhor do que você merece. Mas para isso você tem que confiar no seu Deus. Confiar no seu Deus. Obedecer o seu Deus. Se Deus mandou, vai e faça. Não questione, só vai e faz. Se Deus falou: eu quero que você vá ali e você pregue para aquela pessoa, só vai e faça. Se Deus falou: eu quero que você vá na África, não questione, só vai. Se Deus fala: eu quero você nos ribeirinhos, só fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou indo. Se Deus mandar você vender tudo que você tem e seguir Ele, como eu preguei na semana passada, venda tudo que você tem e segue Ele. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, do improvável, e pode ter certeza que Ele é o Deus que vai fazer além do que você pediu, além do que você sonhou, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele é Deus. Hoje é dia de você mergulhar na presença do Senhor. Hoje nós teremos a nossa Santa Ceia. Mas eu quero trazer para vocês, para concluir esse texto, 3 aplicações práticas para a sua vida. Eu quero trazer 3 aplicações práticas para a sua vida mediante esse texto. Primeiramente, a humildade, ela é a porta de entrada em qualquer lugar.
humildade é porta de entrada em qualquer lugar. Pergunta para Deus, quais Jordões pequenos Deus está pedindo, qual Jordão o Senhor está me pedindo para entrar hoje? Pergunta para Deus. Pode ser perdoar alguém, confessar um erro no trabalho, ou participar de algum grupo de estudo bíblico que nós consideramos básicos. Porque se você não é alimentado da palavra, você está anêmico nessa noite. O segundo é, você tem que desconstruir o seu orgulho. Muitas das vezes, Deus ele usa pessoas que vêm para falar com você, mas você tem resistência a conselhos. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. O profeta de Deus, todo profeta na Bíblia, ele não tinha amigo. Para começar, ele não tinha amigo. Ele é sozinho. O profeta é um ministério muito solitário. Porque o profeta, ele nunca vai te dizer aquilo que você quer ouvir. Porque o que você quer ouvir é o que seu coração está falando, mas ele vai te dizer o que Deus quer para a sua vida. Então ele sempre vai trazer uma palavra de confrontamento para a sua vida. Ele não vai chegar até você e falar, pastor Maia, amanhã a BMW está nas portas da sua casa, amanhã o Senhor Deus vai... Ele vai chegar e falar, pastor Maia, muda assim, 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 porque o Senhor quer te usar. Esse é o verdadeiro profeta. Esse é o verdadeiro profeta. Ou então é aquele profeta que você lá no seu secreto, no momento de dor, você fala, Senhor, nem abre a boca, você nem consegue chorar como Ana, nem consegue falar, só chorar como Ana. Mas você está orando no seu pensamento, Senhor, eu preciso desse milagre. E a pessoa chega e fala assim, Deus ouviu, Ele colheu cada lágrima sua e Ele vai te dar o seu milagre. Assim, 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 assim. O profeta ele tem que te confrontar. Confrontar. Porque o bem que eu quero, esse eu não, mas o mal, meu amigo. Porque Naamã tinha medo de parecer fraco, né? Ouviu uma menininha, depois ouviu um servo, depois ouviu uma pessoa que foi enviada pelo profeta. Aí o orgulho bateu alto. Nossa, vai receber o comandante? Uma ação para você. Peça a alguém de confiança para apontar as áreas onde você está segurando o controle e pratique a entrega deliberada. Por exemplo, entregar algo que você se apegou tanto. Pode ser um ministério, pode ser um projeto de vida, pode ser um plano, pode ser um dinheiro, como o pastor Maia exemplificou. Estou exemplificando porque o pastor Maia ele poderia muito bem pegar esse dinheiro no domingo e comprar o tênis que ele necessitava, mas ele viu a necessidade da obra do reino de Deus, entende? Sacrifício, é um sacrifício, querendo ou não. Deus não exige sacrifícios de nós, mas se você fez um compromisso com Ele, entenda, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. E o terceiro é transformar a sua cura em missão. Não adianta nada eu ser curado por Deus. Ser curado por Deus gera um testemunho ali. E dali em diante a minha vida não ser transformada. Eu tenho que entender que a minha cura ela tem que se arrastar no reino de Deus como exemplo de transformação para outras vidas. Que a partir do momento que eu fui tocado pelo Senhor nosso Deus, eu já não sou mais quem eu era antes, nova criatura eu sou. Então dali em diante os meus passos, os meus destinos, o meu caminho, a minha trajetória são outras. Porque eu estarei pronto simples e unicamente para proclamar e enaltecer o reino de Deus. Então tudo que eu for fazer na minha vida vai ter um sentido. Muitas das vezes a gente fazia coisas que eram vazias, sem sentido. Mas hoje, se eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um almoço pensando como eu estou agregando no reino de Deus. Se eu vou fazer uma sopa para doar na rua, eu estou fazendo uma sopa agregando, como eu vou abençoar pessoas no reino de Deus. Se eu vou fazer uma compra, e muitas das vezes eu vejo uma pessoa na porta do supermercado passando necessidade, compre algo mais e doe para o reino de Deus. Doe para o reino de Deus. E melhor ainda, se Deus te deu algo muito grande, como me deu a faculdade de psicologia,
eu achava que era para mim, para eu ganhar dinheiro, para eu ficar rico. Entenda, nunca foi para mim, sempre foi por Ele. Testemunho vivo aqui, ó. Glórias a Deus, Josi. Não foi por mim, eu só fui instrumento. Porque o Senhor colocou o Josi no meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu estivesse correndo atrás do dinheiro até hoje, eu estaria no mundo das drogas, prostituição, estaria no mundo da bebedeira, né, pastora? Louco, eloquente, valente, se não tivesse morrido, né, nessa trajetória. Mas a partir do momento que o Senhor tocou em mim, curou, eu entendi que eu não pertencia mais a esse mundo. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. 15, finalizando. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele reconhece que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Fique de pé. Louvor, pode subir.